Fala pessoal, hoje nós vamos falar então sobre o reino Monera e todos os integrantes que o compõem. Se liga aí, antes da gente começar, já peço que você deixe seu joinha aí pro vídeo, né? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, clica no sininho para você não perder nenhuma atualização, fechou? Então vem comigo. Galera, antes da gente começar a falar sobre esse grupo, é interessante nós retomarmos um conceito proposto por Woolsey, que foi o conceito de domínios, tá? Nós temos 3 domínios hoje em dia, né? Bactéria, arqueia e eucária, sendo que 2 desses domínios vão compor o reino Monera, que é o domínio bactéria e o domínio arqueia, que são procariontes. Então todos os integrantes do reino Monera são procariontes. E os outros seres vivos vão ficar aí no domínio eucário. Tudo bem? Hoje nós vamos falar especificamente dos procariontes, tá? Como nós acabamos de ver, eles são divididos em arqueia e bactéria, sendo que as arqueias são subdivididas em metanogênicas, halófitas e termoacidófilas, e as bactérias divididas em gram-positivas, gram-negativas, e os microplasmas, que eu vou falar deles mais para o final dessa aula. É claro que existe uma série de subdivisões aqui, mas nós não temos como detalhar cada processinho desses, portanto eu vou fazer um apanhado mais geral nessa aula, beleza? O que todos os procariontes, portanto todos os integrantes do reino Monera, têm em comum? Nenhum deles vai apresentar uma membrana envolvendo o núcleo, né, a cariomembrana ou membrana nuclear. Nenhum deles tem organelas membranosas, ou seja, aqui nós não vamos ter retículo endoplasmático, granuloso, não granuloso, mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, toda essa galera não está presente aqui, tá? E o DNA, diferentemente do nosso, dos eucariontes, ele é único e não está associado a proteínas. Então, se liga, o nosso DNA, ele é fechadinho, né? Aliás, o nosso DNA dos eucariontes, ele é aberto. Aqui nós temos um DNA único, circular, fechadinho nas pontas e não associado a proteínas. Mas antes da gente falar das bactérias propriamente ditas, vamos falar das arqueias, que antigamente eram chamadas de arqueobactérias. Tá? Como nós já vimos, são divididas em 3 grupos. As metanogênicas, né, são anaeróbias estritas, portanto elas não toleram uma alta concentração de oxigênio, elas não usam oxigênio na sua respiração celular, portanto elas não quebram a glicose utilizando o O2, né? Todas são heterotróficas, ou seja, elas precisam se alimentar, não produzem o próprio alimento. E pensando na importância desse grupo para os seres humanos, eu destaco a importância delas como biodigestoras. Não sei se você já ouviu falar de um biodigestor. Um biodigestor tem como produto final o metano, e o metano pode ser utilizado inclusive na queima para a produção de energia elétrica. Tá? Onde que essas arqueias vivem? Nas profundezas de oceano, sistema digestório de ruminantes, áreas pantanosas. Tá? Então elas vão se distribuir aí nessas regiões com baixa concentração de oxigênio. Perceba que nessas reações que compõem o grupo das metanogênicas, o produto final, o metano. É para isso que eu estou colocando, você não precisa ficar decorando, obviamente, essas reações. O metano que é um combustível, né? Portanto ele tem um poder aí de gerar energia. E a gente pode converter essa energia em energia elétrica. Já as halófitas, pessoal, elas são bem diferentes das metanogênicas. As arqueias halófitas vivem em regiões altamente salinas e com pH extremamente alcalino, básico, né? Essas bactérias aqui, aliás, melhor dizendo, essas arqueias aqui, né? Não são bactérias, são arqueias. Elas fazem fotossíntese, mas elas não têm clorofila, tá? Elas têm um pigmento chamado bacteriorrodoxina, que é um pigmento avermelhado. Portanto, os locais onde elas vivem costumam ser bem coloridos, puxados para o vermelho, como vocês podem ver aí neste lado. O terceiro grupo de arqueias são as termoacidófilas, que também não toleram oxigênio. Elas vivem em regiões altamente ácidas, então pH próximo de 1, 2, e extremamente quentes. Tá? O que eu destaco da importância desse grupo aí para nós seres humanos? Nós utilizamos as enzimas dessas bactérias numa técnica chamada PCR, que é uma técnica de amplificação de DNA, de multiplicação de um segmento específico de DNA que a gente quer. Os laboratórios usam muito essa técnica. Basicamente, resumindo, pessoal, no PCR se utiliza um aparelho chamado termociclador. E em um dos momentos desse termociclador, a temperatura vai lá para próximo de 80 graus. Tá? Que enzima que funcionaria para fabricar DNA a 80 graus? Somente as enzimas desse grupo aí. Portanto, a importância desse grupo para a ciência está exemplificada na PCR. Tudo bem?
Olha que bonitinho também. Os lagos onde elas vivem, né? Esse parque aí de Yosemite. Muito bem. Pessoal, agora falando especificamente das bactérias, vamos falar um pouquinho sobre a morfologia e depois vamos aprofundar nos grupos presentes aqui, tá? Como nós já dissemos, o material genético ele não está encerrado no núcleo, ele está disperso no citoplasma, né? E ele é único e não associado a proteínas, tá? Além disso, ele é circular, significa que ele é fechado. O nosso é aberto, as pontas, né, dos cromossomos, elas ficam expostas. A gente tem um telômero para proteger essas pontas. Aqui não tem essas coisas expostas porque o DNA não tem um começo, meio e fim. Ele é um círculo, vamos dizer assim, né? Não é bem um círculo, mas ele é fechado. Muito bem. Às vezes, as bactérias podem ter os plasmídios, e aí eu já falo deles, tá? Perceba que a região onde fica esse DNA no citoplasma é chamada de nucleóide. Então não tem um núcleo, mas tem aí uma região onde fica esse DNA que é o nucleóide. Muito bem. Os plasmídios, pessoal, eles podem conter genes de resistência a antibiótico e de síntese de toxinas e de outras enzimas que vão participar dos processos metabólicos. Então, assim, não é obrigatório para a vida da bactéria, mas traz uma série de vantagens para ela e desvantagens para a gente. Então, os plasmídios são bem perigosos nesse sentido. Depois que a gente for estudar as reproduções das bactérias, a gente vê que tem possibilidade de uma bactéria doar plasmídio para outra, tornando-a resistente também ou tornando-a mais perigosa. Muito bem. Mas lembrando, o plasmídio não é parte do genoma da bactéria, então não é obrigatório para a vida dessa bactéria, mas traz uma série de vantagens. Com relação às organelas, como a gente já conversou, né? Não existe organela envolvida por membrana, mas talvez vocês já viram esse negocinho chamado mesossomo, uma dobrinha na membrana. Pessoal, na verdade isso não existe. O mesossomo, ele é fruto de uma técnica de preparação das lâminas, e quando se está preparando as bactérias, né, para serem visualizadas no microscópio eletrônico, acaba formando essas dobras na membrana, mas elas não existiam primariamente nas bactérias. Então, na verdade, o mesossomo não tem função. A gente vê por aí gente falando, material ainda trazendo que os mesossomos aumentam a superfície de contato da membrana, possibilitando uma melhor respiração, mas é mentira, pessoal. Mesossomo é fruto de um processo de preparação de lâminas. Tudo bem? A única organela que a gente vai encontrar aqui nas bactérias são os ribossomos, que não têm membrana e são os grandes responsáveis aí pela produção de proteína, tá? Então tá aí, os ribossomos que ficam no citoplasma, né, no hialoplasma. A delimitação, duas camadas são obrigatórias, que é a membrana plasmática e a parede celular, que é feita de uma substância chamada peptidoglicano. Mas algumas bactérias têm uma cobertura extra, né, que confere maior proteção, que é a cápsula. Tá? Nós podemos ter nas bactérias tanto cílios como flagelos, também aí podem estar presentes nessas bactérias. A parede celular delas, pessoal, que é feita de peptidoglicano, ela pode, na verdade, ser dividida em dois grandes grupos. As gram-negativas, vocês estão vendo aqui, ó, aqui, né, tá aí, já sumiu minha mão. Aí, aqui, vocês estão vendo que existem dois grupos, gram-negativo e gram-positivo. Bom, qual que é a diferença? Basicamente, a gram-negativa, ela tem uma camada muito fina de peptidoglicano e a gram-positiva uma camada muito grossa. Contudo, a gram-negativa tem uma membrana extra, tá? Uma membrana externa que faz parte da parede celular. Isso traz uma série de diferenças com relação a que antibiótico eu devo usar para matar essa bactéria. E como é que eu descubro se uma bactéria ela vai pertencer ao grupo das gram-positivas e gram-negativas? Pessoal, basicamente, você faz uma técnica de coloração de gram, que é isso que eu vou falar para vocês agora, tá? Você primeiro fixa essas bactérias numa lâmina, aí você usa um pigmento azul, pode ser o cristal violeta, né, ou Lugol, e aí o que acontece? Esse pigmento azul, mais puxado para o roxo, ele se fixa muito no peptidoglicano, só que ele só vai se fixar na gram positiva de maneira muito forte, porque ela tem uma camada grossa de peptidoglicano. Então quando você lava, né, com uma esguichada de álcool cetona, as gram-negativas voltam a ficar transparentes, porque ela tem uma camada muito fina de peptidoglicano. Aí, o que acontece? Você usa novamente um pigmento, só que agora um pigmento avermelhado, mais puxado para o rosa, né, que pode ser aí a safranina. E aí, o que acontece? Nas gram-positivas, elas já estão pigmentadas, né? Elas ainda estão com a coloração roxa azulada. Então, esse pigmento não pega mais na camada de peptidoglicano. Mas as gram-negativas, que estão transparentes de novo, vão ser coloridas
por esse pigmento rosa puxado para o vermelho, fazendo com que elas fiquem com essa cor. Então, basicamente, se olhando no microscópio, está puxado para o roxo ou azul, gram positivo. Puxado para o rosa vermelho, gram negativo. E aí você sabe qual antibiótico deve ser usado para esse tipo de bactéria. Com relação à forma, pode ser essas bolinhas, né, os cocos. Quando essas bolinhas são agrupadas, né, diplococos. Quando tem um formato de fileira ou de colar, aí, streptococcus. Formato de cacho de uva, ficam agrupadas dessa forma, staphylococcus. Ela pode ainda ser uma forma de resistência, né, os esporos bacterianos. Forma de vírgula, vibrião. Os bacilos, né, que tem o grupo mais famoso de bactérias, os lactobacilos vivos, aí, né, esse formato um pouco mais esticado, né, os espirilos e, né, aí um exemplo de bactéria extremamente flagelada, tá, que é na verdade um bacilo flagelado. Bom, o flagelo e os cílios dessas bactérias, pessoal, eles têm um esquema bem diferente das células dos eucariontes. Tá? Eles têm um rotor, então ela gira ao redor, parece mesmo um motorzinho assim, girando. É diferente do nosso que faz um movimento de onda, né? Bom, agora eu vou falar de um grupo específico aqui, que são as cianobactérias. Pessoal, as cianobactérias eram antigamente chamadas de algas azuis, mas pelo amor de Deus, elas não são algas, então você não pode chamar de algas azuis, tá? Elas vivem em água doce, ambiente marinho, e solos úmidos. Elas têm extrema importância, além de estar presente em alguns líquens, tá? E elas têm extrema importância na produção de matéria orgânica, né? Então elas sustentam parte dos seres vivos aí desses ambientes. Também vão estar presentes até dentro de recifes de corais, tá? Elas são unicelulares, mas podem viver também em colônias, pessoal. Algumas ainda têm um aspecto filamentoso, tá? Bom, a célula das cianobactérias é um pouco diferente das células das bactérias, justamente por fazerem fotossíntese e ter a clorofila A, tá? Além de ter pigmentos acessórios. Esses pigmentos vão ficar numa estrutura chamada cianossomos. E elas podem ter algumas derivações aí, que são as vesículas de gás, que auxiliam no processo dela ficar boiando mais próximo da superfície para pegar mais luz, e algumas apresentam magnetossomos, que tem algumas estruturas que fazem com que ela funcione como um dipolo induzido permanente. Então elas obedecem linhas do campo magnético. Então é bem interessante aí, elas se guiam por essas linhas do campo magnético. Tá? Pensando em importância ecológica, pessoal, várias dessas cianobactérias que vivem em colônias, elas podem se diferenciar em heterocistos. Tá? Isso acontece no gênero Nostoc, por exemplo. Perceba que aqui nós temos uma fileira, mas nós temos duas células bem diferentes. Essas cianobactérias abriram mão da possibilidade de fazer fotossíntese e passaram a fixar o nitrogênio. E aí ela é alimentada por todas as outras da colônia e ela fornece nitrogênio para todas as outras. Então ela participa do ciclo do nitrogênio aí. Tá? Uma importância ecológica fundamental. Além de serem colonizadores primários através dos líquens. Bom, algumas bactérias fazem quimiossíntese, eu vou deixar aí para quem quiser dar uma olhadinha. Quimiossíntese é um processo de fabricação do próprio alimento, mas sem usar a energia da luz, né? Se usa energia de reações inorgânicas, como essas que estão expostas aí, mas de maneira geral funciona de maneira semelhante à fotossíntese. Tá? Isso também está presente aqui no reino Monera. Existem, na verdade, no reino Monera, todas as possibilidades de metabolismos que existem nos seres vivos. Tá? Então, por exemplo, existem os indivíduos do reino Monera que são fotoautotróficos, né, que fabricam os próprios nutrientes, utilizando energia da luz. Existe um grupo que aqui eu só vou comentar, mas daria muito trabalho para explicar, que é um grupo muito complexo, que são os fotoheterotróficos, que eles usam a energia da luz, mas a fonte de carbono deles não é o CO2, são os compostos orgânicos, então eles precisam se alimentar. Então é bem interessante esse grupo, mas não cabe nesse momento, é só para vocês saberem que existe. Existem ainda os quimioautotróficos, que são os seres vivos que fazem a quimiossíntese, que eu acabei de falar. A fonte de carbono é o CO2, opa, fora de ordem. Mas a fonte de energia não é a luz, são compostos inorgânicos. Por isso são chamados também de quimiolitotróficos. E existem a maioria das bactérias que são quimioheterotróficas, igual eu, igual você, que elas pegam o carbono de compostos orgânicos, da glicose, por exemplo, mas a fonte de energia também é a própria glicose. Tá? Então ela vai
obter energia de compostos orgânicos e o seu carbono também de compostos orgânicos. Bom, a respiração nas bactérias ela pode ser fermentativa, bactérias estritamente anaeróbicas, né, que não usam O2, inclusive na presença de O2 elas morrem. Existem bactérias que têm respiração aeróbica, só sobrevivem na presença de O2. E existem bactérias chamadas de anaeróbias facultativas, que elas podem sobreviver sem O2, mas preferencialmente elas utilizam o O2, tá? Qual que é a importância das bactérias então? Pessoal, as fermentadoras são usadas, por exemplo, né, na produção de iogurte, de leite fermentado, né, o Yakult, enfim. Nós podemos utilizá-las para isso. Elas participam dos processos de cárie, olha que delícia, né? Você que deixa a sua boquinha sem escovar os seus dentes, olha o que pode acontecer, as bactérias vão se alimentar dos restos aí e produzir um ácido que faz isso com o seu dente. Perigosíssimo, cara. E, mais importante do que tudo isso, a microbiota intestinal. Nós temos uma série de bactérias que vivem no nosso intestino, que produzem vitaminas, como a B12 e a K. Vitamina B12 é importante para você não ter anemia, por exemplo, né, na fabricação de hemoglobina. Vitamina K, importante no processo de coagulação sanguínea. Elas vão participar do processo de digestão, facilitando a absorção de nutrientes. Elas vão se estabelecer no nosso intestino, impedindo que bactérias patogênicas, que podem causar problemas, fiquem no nosso intestino, além de digerirem celulose para animais, que nenhum animal tem a capacidade de digerir celulose, né? Então, ruminantes, por exemplo, cupim, tem uma série de bactérias que vivem dentro deles e digerem a celulose para eles. Com relação à reprodução, já caminhando para o final da aula, né, a reprodução, pessoal, pode ser de 4 tipos. Na verdade, só o primeiro é uma reprodução, mas os outros também são considerados. Fissão binária, tá? Bem simples. A bactéria duplica o seu DNA, depois se divide ao meio. Pronto, criando 2 clones. Transformação, eu tenho aqui uma bactéria que tem uma informação importante no seu genoma, ela morre por algum motivo, o seu DNA fica solto, os fragmentos do seu DNA vão ficar no ambiente onde ela morreu. Uma outra bactéria pode pegar esse fragmento do DNA e, em vez de digeri-lo, ela pode incorporar esse fragmento de DNA no seu próprio DNA, se transformando em uma bactéria diferente. Por isso é um processo de transformação. Se esse material genético que ela pegou, por exemplo, fornecer resistência a antibiótica, ela se torna resistente também. Isso é um perigo. A transformação foi descoberta pelo Griffith, pessoal, fazendo um experimento meio tenso assim. Ele pegou uma linhagem virulenta, ou seja, uma linhagem que causa pneumonia, e injetava essa linhagem nos ratinhos. E toda vez que ele injetava essas bactérias virulentas nos ratos, eles morriam, obviamente. Aí ele pegou uma linhagem da mesma espécie, mas que não era virulenta, não tinha capacidade de causar pneumonia. E toda vez que ele injetava essas bactérias não virulentas nos ratos, eles viviam. Bom, ele ferveu essas bactérias virulentas e esperou, obviamente, esfriar. Todas as bactérias mortas, injetou esse líquido nos ratos. Toda vez que ele injetava, os ratos sobreviviam. Mas, quando ele pegava a linhagem não virulenta viva e misturava com esse líquido contendo as bactérias virulentas, mas que foram mortas, olha, para surpresa dele, os ratos morreram. Ou seja, qual foi a conclusão dele? Essas bactérias que não eram virulentas incorporaram o DNA já destruído, fragmentado, das bactérias virulentas e passaram a expressar essa característica, passaram a ser perigosas. Então, essa é a importância aí da transformação. Uma bactéria que não era perigosa pode passar a ser. Mais um processo aí, transdução. Pessoal, a transdução vai envolver um vírus, um bacteriófago, vai injetar o seu DNA dentro de uma bactéria e aí, na hora de ir embora, na hora de produzir novos vírus e destruir essa célula, ele acaba levando também o DNA da célula que ele acabou de destruir. E aí, quando esse vírus que está levando o material genético viral, mas também está levando o material genético da própria bactéria que ele invadiu, invade uma nova célula, pronto, ele fez um processo de carreamento. Ele pegou o DNA de uma célula e levou para outra bactéria. Tudo bem? Um processo de transdução. E por último, a conjugação, um processo mais ativo. Existem bactérias que possuem plasmídio e bactérias que não possuem. O que acontece aqui, pessoal? Quando uma bactéria F+, que possui plasmídio, encontra uma que não possui, ela pode criar uma ponte citoplasmática, uma pile, uma ligação entre as duas. Ela duplica o seu plasmídio,
passa o seu plasmídio para outra e as duas passam a ser bactérias F+. Bactérias, então, que vão expressar as características relativas a esse plasmídio, que, de novo, pode ser produção de toxina, virulência, resistência a antibiótico, então é extremamente perigoso aí, porque uma bactéria que é resistente pode transferir essa resistência para outra. Tá? Encerrando, então, eu falei que eu ia comentar sobre os micoplasmas com vocês. Pessoal, os micoplasmas são bactérias extremamente pequenininhas e que não possuem parede celular, portanto não podem ser coradas. Por isso que foi difícil de até descobri-las, né, e de estudá-las. Então, é só para vocês conhecerem mesmo, é um grupo pouco conhecido, pouco estudado, mas existe sim bactéria que não possui parede celular, que são aí o micoplasma. Nem todo mundo no reino Monera vai ter parede celular. Fechou então, pessoal? Por último, eu vou deixar uma reflexão para você aqui, ó. Sempre que você se sentir sozinho, lembre-se que você tem aproximadamente 10 vezes mais bactérias vivendo dentro de você do que você tem de própria célula. Portanto, toda vez que você tiver esse pensamento, se sentir sozinho, lembre-se que você é o mundo para aproximadamente 100 trilhões de bactérias, ok? Então, depois dessa reflexão tosca, deixa o seu like, por favor, aqui, se inscreve no canal e até uma próxima. Fechou, pessoal? Um abraço, tchau, tchau.